Fala, fiel, boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, analista de desempenho e o mais importante, corintiano. Mais um domingo triste e decepcionante para nós corintianos. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem nada, é duro. Como eu coloquei aí na thumb do vídeo, é desesperador. O Corinthians foi até o Mineirão para jogar contra o Cruzeiro e perdeu de 3-0 pela 15ª rodada do campeonato. Foi pouco, teve gol anulado. O Corinthians apático, mudanças na escalação que eu não gostei, do Rafael Larúcia, pensando no último jogo em que ganhamos naquele espírito corintiano. A gente pensava que aquele finalzinho do jogo ali, com aquela garra, com aquele espírito, desse uma moral para o nosso time, mas foi tudo por água abaixo. Hoje a gente viu mais uma rodada de realidade e que o Corinthians precisa agir e agir urgentemente. O árbitro do jogo foi Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, o VAR Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco. Teve um lance polêmico ali, a marcação nitidamente errada na anulação do gol do Corinthians, que seria 1-1, a marcação, a linha do VAR tinha que ser traçada na bola, não tem como a gente saber se foi impedimento ou não. Complicado, mas não vamos falar de arbitragem, porque hoje o problema não foi a arbitragem, não foi o VAR, por mais que se fosse gol seria um gol de empate, mas eu não acredito que o Corinthians manteria esse empate. O Corinthians não tem nada, não tem saída de bola, não tem padrão de jogo. Parece um time que se conheceram no vestiário, cada um fala, você é lateral, eu sou zagueiro, eu sou meio campo, jogo a camisa pro alto e cada um pega a sua. Até um time de várzea tem mais organização do que o Corinthians. É difícil. O Corinthians, eu vejo muitos torcedores que não concordam com o Corinthians ir atrás do Carille, mas na atual situação é desesperador. O Corinthians precisa sim do Carille, precisa de um padrão defensivo, precisa lutar pelos 3 pontos. Quando não der os 3 pontos, 1 ponto, principalmente fora de casa, mas dentro de casa tem que agarrar os 3 pontos se o Corinthians quiser sobreviver na Série A no ano que vem. O Corinthians foi a campo num 4-1-4-1, padrão do que vem se jogando, com Donelli, Mateuzinho na lateral direita, a volta do Félix Torres na zaga junto com o Kaká, na lateral esquerda o Hugo. De volante o Ranieri à frente da zaga, o Bidon um pouquinho mais à frente, às vezes juntando com ele, alternando para um 4-2-3-1, mas o padrão mesmo era 4-1-4-1, e no meio campo o Rodrigo Garro, na ponta direita ele tirou o Pedro Henrique, colocou o Romero, um dos erros para mim que ele cometeu na escalação, e na ponta esquerda o Wesley e Yuri Alberto centroavante. Por que eu acho que foi um erro? Porque o Pedro Henrique fez uma grande partida na Neoquímica Arena. O Romero, ele é importante sim para o elenco, por saber o que é o Corinthians. Ele participou muito do gol da vitória do Corinthians contra o Vitória, por ir atrás naquele espírito de raça, mas eu acho que hoje era um jogo para ele no segundo tempo, porque o Cruzeiro joga muito pelas laterais e o Pedro Henrique ajudaria bastante, não só sem a bola, mas com a bola, de ser mais agressivo, principalmente num time que não tem construção e precisa dos alas apoiando, indo para cima para tentar arrumar alguma coisa, minimamente um escanteio, uma jogada de velocidade. Vamos falar da saída, da construção defensiva do Corinthians, o que o Corinthians tentou. De primeiro, o Corinthians tentava sair com uma linha de 4, normal, com os 2 zagueiros, 2 laterais e o Ranieri à frente. Não conseguia sair, acabava no chutão. O Ranieri, ele é muito passivo sem a bola, na construção, ele não aparece, ele não dá opção, ele não faz esse para-brisa para tentar dar uma opção. Por mais que ele não tenha muita qualidade para sair jogando, ele precisa se movimentar para a bola sair ali com mais qualidade. Às vezes o Bidon tenta vir buscar o jogo para arrumar a saída.
Um pouquinho mais à frente, lá para os 10 minutos, o Corinthians tentou uma saída com 3, com Kaká, Félix Torres e Hugo, e o Mateuzinho caindo para o meio, tentando virar um volante para dar opção, também não funcionava, acabava no chutão. Chutão esse que acabou nos pés do Cruzeiro, que num bote do Kaká que saiu da linha, foi tentar dar o bote, não conseguiu. O Félix Torres errou também no bote em cima do Matheus Pereira e saiu o gol. Depois do gol do Cruzeiro, o Cruzeiro continuou em cima, apertando a saída de bola do Corinthians, sabendo que o Corinthians é frágil nesse aspecto, e aproveitou. O Corinthians conseguiu o empate com aquele gol, como eu disse, anulado, que a linha foi traçada erroneamente ali no corpo do Kaká e não na bola, né? Porque o Kaká estava em posição legal, a linha tinha que ser traçada na bola, mas a gente não tem como saber se estava realmente impedido ou não. E logo após um erro grotesco de marcação do Corinthians, no que eu venho dizendo que é onde mais precisa de reforços no meio campo, um meio campo passivo. O jogador do Cruzeiro dominou, como sempre, né? No jogo do Atlético Paranaense eu falei isso, o jogador num chute de fora da área, o jogador domina, olha pro gol, chuta, ninguém aperta a marcação, o Mateuzinho não aperta a marcação, não diminui o chute, nenhum volante ali na frente da área. O time do Corinthians defensivamente ele não existe, é por isso que eu friso que o Carille seria muito importante, é o que tem para hoje, é o que tem para nos salvar, é a nossa última esperança. Vir um treinador dos sonhos, é lógico que todo torcedor corintiano queria, mas não é a situação para vir um treinador para impor um estilo de jogo, para começar um trabalho. Não se começa um trabalho um trabalho novo de mudança de pensamento, de filosofia na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com o time na zona do rebaixamento. Então, esse foi o Corinthians no primeiro tempo, apático, não gostei, voltou do mesmo jeito, com o mesmo time, com certeza ele viu os erros no meio campo, tinha que povoar o meio campo, fazer alguma mudança tática, colocar o Rian logo na virada do primeiro tempo para o segundo e não foi feito nada. E o terceiro gol, uma aberração, né? Um jogador profissional não pode ter aquela falha que o Hugo teve. Eu não sei porque o Bidu não está jogando, porque fisicamente ele parece estar muito bem, é a opção que tem hoje. A gente tem que torcer para vir o Christian Borja, que foi vinculado ao Corinthians, para ver se melhora um pouco, porque o Hugo, eu não gosto de falar isso, não gosto de criticar jogador nesse ponto, mas ele não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians, não sei se é a pressão. E o segundo tempo o Corinthians bagunçou tudo, mudanças sem sentido, ele colocou o Rian, colocou o Giovani, tirou o Romero, depois colocou o Pedro Henrique, uma bagunça total, tirou o próprio Hugo, colocou o Bidu, mas sem padrão nenhum. O Cruzeiro, o Corinthians conseguiu, colocou o Coronado também, o Corinthians conseguiu dar um chute ou outro ali no segundo tempo, porque o Cruzeiro recuou, o que é natural para um time que abre 3-0 com tanta facilidade, né? A gente vê o nível do Corinthians, como o Corinthians sofre para sair jogando, para ultrapassar o meio campo, e como o Cruzeiro fazia a transição da defesa para o meio para o ataque com muita facilidade. O Corinthians é inexistente como um time, o Corinthians hoje não é um time e precisa de um treinador urgentemente e reforços. O que o senhor Augusto Melo precisa agir. O Corinthians não pode começar o dia amanhã sem um treinador, sem anunciar um treinador. Isso é urgente, é grave, e a nossa situação, como eu disse, é desesperadora. Precisamos de uma mudança urgente. O torcedor que não entendeu ainda, eu acredito que hoje foi o dia para você pôr a mão na consciência. Não existe conversa de Galhardo, de treinador argentino. O que precisa é alguém que saiba o que é o Corinthians. O que precisamos é permanecer na primeira divisão. Vamos analisar, não tem muito o que analisar o jogo do Corinthians de hoje, né? Em questão de segundo tempo, porque foi grotesco.
Vamos começar pelo gol, falar as notas agora. Tá difícil. O Matheus Donelli é um goleiro nitidamente que não tá pronto, nervoso, sem confiança. Para mim, o gol de fora da área tem o erro da defesa de não pressionar, mas ele é um chute que um goleiro bom, pronto, fazeria a defesa. Então, nota 3 para o Matheus Donelli. Mateuzinho. É inexplicável que o Corinthians pagou 5 milhões de dólares por 60% do passe desse jogador. Nota 2. Medíocre com a bola, medíocre sem a bola. Nota 2. Félix Torres. Falhou no primeiro gol, né? Eu pensei que com o retorno dele o Corinthians ia melhorar defensivamente, mas também faltou o Corinthians ter um plano de jogo diferente, usar os dois zagueiros com mais velocidade como o Kaká e o Félix Torres, colocar o time mais à frente para tentar marcar sob pressão um pouquinho, confiar na velocidade dos dois, mas o time se postou atrás e deu no que deu. O Félix Torres nota 3 pela falha no gol, melhora um pouquinho a saída de bola, mas muito abaixo, voltou mal. Kaká, um dos melhores do Corinthians, se é que teve alguém melhor, nota 5,5, porque ele, por incrível que pareça, o jogador mais perigoso do Corinthians é o Kaká quando cabeceia a bola na área, para você ver o nível que o Corinthians está. Difícil. Fez uma partida segura, nenhum erro dele, quase fez um gol de cabeça, deu o passe no gol, que foi anulado, nota 5,5 para o Kaká. Hugo, lateral Hugo. Nota 2 pela falha grotesca que ele teve. Um jogador sem confiança, sem qualidade técnica para jogar no Corinthians. Nota 2. Foi substituído pelo Bidu, que eu vou dar uma nota 4 pela disposição, pela entrega. Entrou com um pouquinho de vontade. Ranieri. Nota 4 para o Ranieri. Displicente sem a bola, displicente com a bola. Um jogador que estava cativando a torcida do Corinthians, mas parece que se entregou. Péssimo jogo do Ranieri. Nem o gol que ele fez, que foi anulado, para mim mudaria isso. Breno Bidon, nota 5,5 pelo jogo dele com a bola. Sem a bola, muito abaixo, muito sem intensidade. E não é culpa dele, o Corinthians precisa de volantes que tem intensidade, marcação. 5,5 para o Breno Bidon. Rodrigo Garro, vou dar 5,5 também pela entrega, pela vontade. Mais um jogo que ele corre sozinho, apático. Não tem muito o que dizer. Ángel Romero, nota 4. Um jogo sem sal. Não fez nada, não agrediu, não marcou. Nota 4 pelo Romero, pelo um pouquinho que correu. Yuri Alberto, nota 3. Não segura a bola no ataque, não se posiciona, não dá um facão. Mais um jogador que muita responsabilidade e muito salário para um jogador que ele é. Wesley, nota 5 pelo pouquinho de entrega que teve, ainda os mesmos erros, né? A falta de companheirismo, de tocar uma bola na linha de fundo quando o Hugo passa, de olhar para a área para cruzar, decisões erradas, mas mesmo assim ainda segue sendo um dos melhores do Corinthians. O Igor Coronado, vou dar nota 5 pela entrega, entrou querendo alguma coisa, é nítido que ele tem uma boa qualidade de jogo, o jeito dele pegar na bola, você já vê que tem o gestual de quem sabe jogar bola. Tem que jogar no Corinthians, tem que arrumar um espaço para ele, não sei, mas nota 5 pela entrega. Giovani e Rian e Pedro Henrique, que entraram, eu vou dar nota só pro Rian, que jogou um pouquinho mais tempo, vou dar nota 5, melhorou a saída de bola. A saída de bola dele é melhor do que a do Ranieri, isso é claro. É um garoto ainda, mas o Corinthians precisa de contratações. E para o senhor Rafael Larussa, que não tem muita culpa, mas escalou mal hoje no meu ponto de vista. Devia ter povoado o meio campo, tentado um jogo com Rian e Ranieri de volantes, deixado o Bidon um pouquinho de fora, pensar no segundo tempo com o Bidon, ser mais reativo com o Pedro Henrique baixando mais nas linhas e tendo contra-ataque. Na minha opinião, ele escalou o time mal.
Nota 4 para o seu Rafael Larúcia. Foi isso, fiel. Espero que tenhamos um técnico e tenhamos esperança na próxima rodada contra o Vasco em São Januário. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos corintianos, ajuda a gente aí que estamos se empenhando para fazer um trabalho legal, tá bom? Tamo junto, vai Corinthians, e bom finzinho de domingo, se der para ser um bom final de domingo.